homem que sabe pensar. James Allen. O homem tem apenas de se erguer e compreender que tudo no universo está certo, e enquanto se levanta, vai entender que quando muda os seus pensamentos em relação às coisas e às pessoas, elas também mudam em relação a ele. A prova disto está em cada um, e, portanto, permite uma fácil investigação através da introspecção e da autoanálise. Deixe-se o homem alterar radicalmente os seus pensamentos e ele ficará surpreendido com a rápida transformação que se dá em todos os aspectos da sua vida. O homem só começa a ser o homem quando deixa de se lamentar e de se julgar e começa a procurar a força oculta que rege sua vida. E à medida que ele adapta a sua mente a esse elemento, deixa de acusar os outros de serem a causa da sua condição e constrói-se a si próprio em pensamentos fortes e nobres. Deixa de lutar contra as circunstâncias e começa a usá-las como auxiliares para um progresso mais rápido e um meio para descobrir os poderes e as possibilidades que tem dentro de si. Este livro resulta das minhas reflexões e experiências pessoais. Não pretende ser um tratado sobre o já muito falado poder do pensamento. Procura dar conselhos mais do que impor o que quer que seja. O seu objetivo é estimular homens e mulheres para a descoberta e a percepção da verdade, segundo a qual eles próprios são os construtores de si mesmos, em virtude dos pensamentos que eles mesmos escolhem e encorajam, e segundo a qual a sua própria mente é a mestre tecelã da roupa que vestem, tanto a interior, o caráter, como a exterior, as circunstâncias, e tal como até aqui podem ter tecido em ignorância e sofrimento, podem também, a partir de agora, tecer em sabedoria e felicidade. James Allen. Primeira parte. Pensamento e caráter. O aforismo "somos aquilo que pensamos ser" não só engloba tudo aquilo que somos na nossa essência, como abrange ainda toda a condição e toda a circunstância da nossa vida. Somos literalmente aquilo que pensamos, sendo o nosso caráter a soma de todos os nossos pensamentos. Assim como a planta brota da sua semente e não poderia existir sem ela, também os atos do homem brotam das sementes escondidas dos seus pensamentos, e sem elas não poderiam ter surgido. Isto aplica-se tanto àqueles atos que denominamos espontâneos e não premeditados, como àqueles que se executam de maneira deliberada. Os atos brotam do pensamento e a alegria e o sofrimento são os seus frutos. O homem colhe frutos doces ou amargos, conforme o que ele próprio semeia. O homem é aquilo que ele pensa que é, forjado e construído pelo pensamento. Se traz na mente pensamentos inferiores, é certo que o sofrimento irá aparecer. Se perseverar em pureza de pensamento, a alegria segui-lo-á como a própria sombra. O desenvolvimento do homem é dirigido por leis, não é uma criação artificial, e a lei de causa e efeito é tão absoluta e incontornável no reino oculto do pensamento como no mundo visível e das coisas materiais. Um caráter nobre e digno de admiração não é algo que derive do azar ou da sorte. É, sim, o resultado natural de um esforço constante em albergar pensamentos corretos e a consequência de uma associação cuidadosa e duradoura com pensamentos positivos. Um caráter ignóbil e cruel é, pelo mesmo processo, o resultado de se albergarem continuamente pensamentos inadequados. O homem faz-se e desfaz-se a si mesmo no arsenal do seu pensamento. Ele forja as armas com as quais se destrói e também cria as ferramentas com as quais ergue mansões celestiais de alegria, de força e de paz. Pela escolha certa e pela aplicação correta do pensamento, o homem ascende à perfeição. Pelo abuso e pela aplicação incorreta do pensamento, ele desce ao nível mais baixo. Entre esses dois extremos estão todos os níveis de caráter existentes, e o homem é o seu mestre e criador. De todas as maravilhosas verdades pertencentes à alma, redescobertas e trazidas à luz nesta época, nenhuma é mais grandiosa e fecunda de promessa de realização e de confiança do que esta, a de que o homem é o mestre do seu pensamento, o modelador do seu caráter, o construtor e o aperfeiçoador da sua condição, das suas circunstâncias e do seu destino. Enquanto ser de poder,
inteligência e amor, e senhor dos seus próprios pensamentos, o homem possui a chave para cada situação e traz dentro de si aquele agente transformador e regenerador, graças ao qual pode fazer de si mesmo o que deseja. O homem é sempre o mestre, mesmo no seu estado de maior fraqueza e abandono. Na sua fraqueza e na sua degradação, ele é o amo nécio que governa mal a própria casa. Quando começa a refletir a respeito da sua condição e a procurar de forma diligente a lei segundo a qual o seu ser está construído, torna-se então o amo sábio, direcionando com inteligência suas energias e ocupando seus pensamentos de temas profícuos. Assim, é o mestre consciente, e o homem só se pode tornar num ao descobrir dentro de si as leis do pensamento. E essa descoberta é totalmente resultado de dedicação, autoanálise e experiência. Só depois de muito procurar e minerar o solo se descobrem o ouro e os diamantes, e o homem só pode encontrar cada verdade do seu ser se cavar profundamente na mina da sua alma. Ele é o criador do seu caráter, o modelador da sua vida e o construtor do seu destino. Pode verificar isso mesmo se observar, controlar e modificar os seus pensamentos, vigiando os efeitos que eles produzem sobre si, sobre os outros e sobre a sua vida e as suas circunstâncias, e ainda se ligar a causa e o efeito através da prática e da investigação pacientes, utilizando as suas experiências, mesmo as mais triviais do dia a dia, como meio para obter o conhecimento sobre si próprio. Seguindo nessa direção e em nenhuma outra, irá ao encontro da lei absoluta, segundo a qual aquele que procura encontrará, e àquele que bate se abrirão as portas. Porque somente através da paciência, da prática e da persistência constante é que o homem pode entrar pela porta do templo do conhecimento. Segunda parte. Efeito do pensamento sobre as circunstâncias. A mente do homem é comparável a um jardim, que pode ser inteligentemente cultivado ou deixado ao abandono. Mas, seja ele cultivado ou negligenciado, irá forçosamente dar frutos. Se as sementes lançadas não forem boas, então certamente que as ervas daninhas irão crescer e reproduzir-se com abundância. Tal como o jardineiro trata do seu terreno mantendo-o livre de ervas daninhas e plantando as flores e os frutos adequados, também o homem pode cuidar do jardim da sua mente, limpando-o de todos os pensamentos ruins, inúteis e ineficazes, e cultivando as flores e os frutos de pensamentos corretos, úteis e prósperos, a caminho da perfeição. Ao seguir esse processo, mais cedo ou mais tarde, o homem descobre que é o mestre jardineiro da sua alma e o dono da sua vida. Descobre também dentro de si as leis do pensamento e entende cada vez com maior precisão como a força do pensamento e os elementos da mente operam na formação do seu caráter, das suas circunstâncias e do seu destino. Pensamento e caráter são um só, e tal como o segundo só pode se manifestar e revelar através do ambiente e das circunstâncias, também as condições externas da vida de uma pessoa vão estar sempre harmoniosamente relacionadas com seu estado interior. Isto não significa que as circunstâncias do homem, num qualquer momento, sejam uma indicação completa do seu caráter, mas sim que estão intimamente ligadas a algum elemento importante do seu pensamento e que naquele momento são necessárias para o seu desenvolvimento. Cada homem está onde está pela lei do seu próprio ser. Os pensamentos que edificou no seu caráter trouxeram-no até ali, e aquilo que a sua vida é não é fruto do acaso, mas sim o resultado de uma lei que nunca pode falhar. Isto é assim tanto para aqueles que se sentem descontentes com o ambiente em que vivem, como para aqueles que estão satisfeitos com ele. Como ser em crescimento e em evolução permanente, o homem está onde está para que possa aprender e crescer. Ao aprender a lição que cada circunstância lhe oferece, esta termina e dá lugar a outra. O homem é oprimido pelas circunstâncias na mesma medida em que acredita que o seu ser é consequência de condições externas. Assim que percebe que tem um poder criador e que pode governar o terreno e as sementes invisíveis no seu ser de onde as circunstâncias brotam, então torna-se o legítimo mestre de si mesmo. Que as circunstâncias brotam do pensamento é sabido por quem quer que tenha, por algum tempo, praticado autocontrole e autopurificação, pois terá notado que a alteração das circunstâncias dá-se na mesma medida da sua condição mental.
Isto é tão verdadeiro que, quando o homem se dedica honestamente ao trabalho de resolver os defeitos do seu caráter e faz progressos ágeis e concretos, passa rapidamente por uma série de mudanças. A alma atrai aquilo que alberga secretamente, aquilo que ama e também aquilo de que tem medo. Atinge o topo das suas aspirações mais elevadas, desce ao nível dos seus piores desejos, e as circunstâncias são o meio pelo qual a alma recebe aquilo que é seu. Cada pensamento semeado ou largado na mente e que tenha criado raízes acaba por brotar, florescendo mais cedo ou mais tarde em ações que trazem os seus próprios frutos de oportunidade e circunstâncias. Bons pensamentos trazem bons frutos, maus pensamentos trazem maus frutos. O mundo externo das circunstâncias molda-se ao mundo interno dos pensamentos, e ambas as condições, agradáveis e desagradáveis, são fatores que determinam o bem-estar final do indivíduo. Como ceifeiro da sua própria colheita, o homem aprende tanto pelo sofrimento como pela felicidade. Seguindo os mais secretos desejos, aspirações e pensamentos pelos quais se deixa dominar, perseguindo visões enganosas ou seguindo firmemente o caminho do esforço vigoroso e elevado, o homem chega finalmente à fruição e à colheita plena daquilo que semeou na sua vida. As leis de crescimento e de adaptação cumprem-se em todos os lugares. O homem não vai parar a um asilo ou a uma prisão devido à tirania do destino ou às circunstâncias, mas graças ao seu caminho de pensamentos impróprios e a desejos de nível baixo. O homem de mente limpa não cai subitamente na criminalidade pela pressão de uma mera força exterior. Pensamentos inadequados há muito que vêm sendo secretamente alimentados dentro do seu coração, e a ocasião revelou apenas essa força acumulada. As circunstâncias não fazem o homem, elas revelam-no a si próprio. Não se cai no vício e nas suas respectivas amarguras, sem que se tenha inclinações vis, nem se acende a virtude e a felicidade mais pura, sem se cultivar continuamente aspirações virtuosas. O homem, como senhor e mestre do pensamento, é o construtor de si próprio, o modelador e o autor do meio em que vive. A alma revela-se logo no nascimento, e, através de cada passo da sua peregrinação terrena, atrai a combinação de condições que a descobrem e que são o reflexo das suas próprias purezas e impurezas, da sua força e da sua fraqueza. O homem não atrai aquilo que quer, mas aquilo que é. Os seus caprichos, fantasias e ambições frustram-se a cada passo, mas os seus pensamentos e desejos mais profundos alimentam-se a si mesmos, sejam eles sujos ou limpos. A perfeição que nos dá forma está dentro de nós. É o nosso verdadeiro eu. Somente o homem se pode aprisionar a si mesmo. Pensamento e ação podem ser carcereiros do destino e aprisionam se forem mesquinhos, mas podem ser também anjos da liberdade que libertam se forem nobres. O homem não obtém aquilo que deseja e que pede em oração, mas sim aquilo que merece. Os seus desejos e orações só obtêm resposta quando estão em harmonia com seus pensamentos e com suas ações. À luz desta verdade, o que significa então lutar contra as circunstâncias? Significa que o homem se revolta continuamente contra o efeito exterior, mas ao mesmo tempo alimenta e conserva a causa de tal efeito dentro do seu coração. Essa causa pode tomar a forma de um vício consciente ou de uma fraqueza inconsciente, mas seja qual for a forma, retarda firmemente os seus esforços e clama por um remédio. O homem está ansioso por melhorar as suas circunstâncias, mas não está disponível para se melhorar a si mesmo. Permanece, portanto, amarrado. O homem, que não se diminui perante os obstáculos, jamais poderá falhar o objetivo que traz no seu coração. Isto é tão certo nas coisas materiais como nas espirituais. Mesmo o homem cujo único objetivo seja alcançar riqueza deve estar preparado para fazer grandes sacrifícios pessoais antes de alcançar a sua meta. E quão mais preparado deve estar aquele que deseja alcançar uma vida próspera e equilibrada? Vejamos, o homem que é miseravelmente pobre está extremamente ansioso para que o seu meio social e os confortos do seu lar melhorem. Mesmo assim, é pouco voluntarioso no trabalho e considera-se nesse direito pelo fraco salário que lhe é pago pelo patrão. Tal homem não entende os princípios mais simples e rudimentares que são a base da verdadeira prosperidade. Não só está totalmente incapacitado para sair da miséria em que vive, como se encontra, na realidade, a atrair para si próprio uma miséria ainda mais profunda,
por enfatizar dentro de si e colocar em prática pensamentos ociosos, falsos e de pouca coragem. Considere-se agora um homem rico, persistentemente angustiado pela doença, consequência da forma como se alimenta. Está disposto a gastar grandes quantidades de dinheiro para resolver o problema, mas não a diminuir a sua gula. Quer satisfazer o paladar com manjares pouco saudáveis e ainda assim manter uma boa saúde. Este homem é totalmente incapaz de levar uma vida saudável, porque ainda não aprendeu os princípios básicos da saúde. Finalmente, considere-se o empregador que adota medidas desonestas para evitar pagar um salário justo aos seus funcionários e, na esperança de aumentar o seu lucro, ainda lhes reduz os salários. Tal homem está totalmente inabilitado para conseguir prosperidade e, quando entrar em falência, tanto na reputação como na riqueza, culpará as circunstâncias, sem perceber que é ele o único responsável pelo estado em que se encontra. Apresentamos estes 3 casos apenas para ilustrar a verdade segundo a qual o homem é a causa, inconsciente, na maioria das vezes, das suas circunstâncias. Enquanto aspira a um final feliz, impede-o continuamente ao incentivar pensamentos e desejos que jamais se poderão harmonizar com esse fim. Poderíamos dar muitos e diversos exemplos deste gênero, mas tal não nos parece necessário. Quem lê estas palavras pode, se assim o decidir, procurar a atividade das leis do pensamento na sua mente e na sua vida. Até que se decida a fazê-lo, meros exemplos exteriores não poderão servir como suporte ao seu raciocínio. As circunstâncias, no entanto, são tão complicadas, o pensamento está tão profundamente enraizado e as condições de felicidade variam tanto entre indivíduos que a condição da alma do homem na sua totalidade, embora possa ser conhecida pelo próprio, não pode jamais ser julgada por outros através da mera observação dos aspectos externos da sua vida. O homem pode ser honesto em determinado aspecto e ainda assim sofrer de privações. Pode ser desonesto no outro e mesmo assim adquirir riquezas. A conclusão de senso comum de que o primeiro caso fracassa pelo facto de ele ser honesto e de que o segundo prospera por ser desonesto é o resultado de um julgamento superficial, que considera que o homem que está a ser desonesto é totalmente corrupto e que o que está a ser honesto é inteiramente virtuoso. À luz de um conhecimento mais profundo e de uma experiência mais ampla, descobre-se que tal julgamento é errado. O homem considerado desonesto pode ter algumas virtudes admiráveis que o outro não possui, e o homem considerado honesto pode apresentar vícios que estão ausentes no outro. O honesto colhe os bons frutos dos seus pensamentos e os atos honestos, mas também atrai sobre si o sofrimento que os seus vícios produzem. Da mesma maneira, o desonesto colhe o seu próprio sofrimento e a sua própria felicidade. É tentador para o egocentrismo humano acreditar que alguém sofre devido à sua própria virtude, mas apenas quando extirpa da sua mente cada pensamento doente, amargo e impuro, e lava cada mancha de pecado da sua alma, é que o homem está em condições de saber e de assegurar que o seu sofrimento resulta das suas boas qualidades e não das más. No caminho para a suprema perfeição, o homem encontra, ao trabalhar na sua mente e na sua vida, a grande lei que é absolutamente justa e que não pode, portanto, pagar o bem com o mal e o mal com o bem. Possuindo esse conhecimento, ele pode então saber, ao observar a sua ignorância e a sua cegueira anteriores, que a sua vida é, e sempre foi, legitimamente ordenada e que todas as suas experiências passadas, boas e más, são originadas de forma imparcial no seu próprio ser ainda em evolução. Bons pensamentos e boas ações jamais poderão produzir maus resultados. Maus pensamentos e más ações jamais poderão produzir bons resultados. Isto é tão simples como dizer que da semente do milho nada pode advir senão milho, e que das urtigas não pode nascer nada senão urtigas. O homem entende esta lei no mundo natural e trabalha com ela, mas poucos são aqueles que a entendem no mundo mental e moral, embora ela aí atue da mesma forma, pelo que, portanto, não cooperam com ela. O sofrimento é sempre o efeito de alguma forma de pensamento errado. É uma indicação de que o indivíduo está em desarmonia consigo mesmo, com a lei do seu ser. O único e supremo propósito do sofrimento é purificar, queimar tudo o que é inútil e impuro. O sofrimento cessa para aquele que é puro. Não há nenhum sentido em queimar o ouro depois de a escória ter sido removida, e um ser perfeito, puro e iluminado afasta de si o sofrimento.
As circunstâncias pelas quais o homem se encontra com o sofrimento resultam da sua própria desarmonia. As circunstâncias pelas quais o homem se encontra com a fortuna resultam da sua própria harmonia. A fortuna, não confundir com as possessões materiais, advém do pensamento correto. A infelicidade, não confundir com a falta de possessões materiais, resulta do pensamento incorreto. O homem pode ser amaldiçoado e ser rico, pode ser abençoado e ser pobre. Fortuna e riqueza só estão unidas quando a riqueza é sabiamente utilizada e da forma correta. O homem pobre só é infeliz quando considera o seu destino como um fardo injustamente imposto. A indigência e a indulgência são dois extremos da mesma miséria. São ambas antinaturais e resultam da confusão na mente. O homem não estará corretamente orientado até que seja feliz, saudável e próspero. A felicidade, a saúde e a prosperidade são o resultado de um ajustamento harmonioso do interior com o exterior, do homem com o seu meio social. O homem só começa a ser o homem quando deixa de se lamentar e de se julgar e começa a procurar a força oculta que rege a sua vida. E à medida que ele adapta sua mente a esse elemento regulador, deixa de acusar os outros de serem a causa da sua condição e constrói-se a si próprio em pensamentos fortes e nobres. Deixa de lutar contra as circunstâncias e começa a usá-las como auxiliares para um progresso mais rápido e um meio para descobrir os poderes e as possibilidades que tem dentro de si. A ordem, não o caos, é o princípio dominante no universo. A justiça, não a injustiça, é a alma e a substância da vida. A retidão, não a corrupção, é a força que molda e faz mover a direção espiritual do mundo. Desta forma, o homem tem apenas de se erguer para compreender que tudo no universo está certo e, enquanto se levanta, vai entender que, quando muda os seus pensamentos em relação às coisas e às pessoas, as coisas e as pessoas mudam em relação a ele. A prova disto está em cada um e, portanto, permite uma fácil investigação, através da introspecção sistemática e da autoanálise. Deixe-se o homem alterar radicalmente os seus pensamentos e ele ficará surpreendido com a rápida transformação que se dá nos aspectos materiais da sua vida. O homem imagina que aquilo que pensa pode ser mantido em segredo, mas não pode. O pensamento cristaliza-se rapidamente num hábito, e um hábito solidifica-se numa circunstância. Pensamentos indulgentes cristalizam-se em hábitos condescendentes, no que toca aos vícios comuns, que se materializam em hábitos de destruição e doença. Pensamentos impuros de qualquer natureza cristalizam-se em hábitos nervosos e confusos, que se materializam em circunstâncias de desorientação e debilidade. Pensamentos de medo, dúvida e indecisão cristalizam-se em hábitos fracos, cobardes e incertos, que se materializam em circunstâncias de fracasso, indigência e dependência. Pensamentos de preguiça cristalizam-se em hábitos de falta de nobreza e desonestidade, que se materializam em circunstâncias de impureza e miséria. Pensamentos de ódio e julgamento cristalizam-se em hábitos de acusação e violência, que se materializam em circunstâncias de ofensa e persecução. Pensamentos egoístas, de qualquer forma, cristalizam-se em hábitos de egocentrismo, que se materializam em circunstâncias mais ou menos graves de angústia. Da mesma forma, pensamentos belos de todos os tipos cristalizam-se em hábitos de gentileza e bondade, que se materializam em circunstâncias felizes e luminosas. Pensamentos puros cristalizam-se em hábitos de temperança e autocontrole, que se materializam em circunstâncias de tranquilidade e paz. Pensamentos de coragem, autoconfiança e decisão cristalizam-se em hábitos de coragem, que se materializam em circunstâncias de sucesso, abundância e liberdade. Pensamentos enérgicos cristalizam-se em hábitos de limpeza e produtividade, que se materializam em circunstâncias de satisfação. Pensamentos amáveis e de perdão cristalizam-se em hábitos de gentileza, que se materializam em circunstâncias protetoras e conservadoras. Pensamentos de amor e altruísmo cristalizam-se no hábito de se esquecer de si mesmo pelos outros, que se materializam em circunstâncias de prosperidade certa e duradoura e riqueza verdadeira. A persistência numa determinada linha de pensamento, seja ela boa ou má,
não falha em produzir os seus resultados no caráter e nas circunstâncias. O homem não pode escolher diretamente as suas circunstâncias, mas pode escolher os seus pensamentos, e assim, indiretamente e de forma segura, moldar as suas circunstâncias. A natureza ajuda cada homem a receber a compensação pelos pensamentos que ele mais encoraja e surgem constantemente oportunidades para trazer rapidamente à superfície tanto os bons como os maus pensamentos. Se o homem abandona os pensamentos errados, o mundo inteiro torna-se-lhe mais suave e pronto para o ajudar. Se põe de lado os pensamentos de medo e de decadência, surgem-lhe oportunidades para apoiar as suas mais fortes decisões. Se encoraja bons pensamentos, não há fraco destino que o amarre à miséria e à vergonha. O mundo é o seu caleidoscópio, e as várias combinações de cores que se lhe apresentam sucessivamente são imagens coerentemente ajustadas aos seus pensamentos, em movimento constante. Vais ser aquilo que quiseres ser. Deixa o fracasso encontrar a sua falsa alegria naquilo que ela pensa que é a tua realidade, mas o espírito despreza-o e é livre. Domina o tempo, conquista o espaço, intimida o acaso, esse falso presumido, e ordena a tirânica circunstância que resigne e assuma o lugar do servidor. A vontade humana, essa força invisível, descendente de uma alma imortal, pode construir um caminho para qualquer meta, ainda que altas montanhas se interponham. Não tem pacientes com a demora, mas aguarda, como aquele que compreende. Quando o espírito se eleva e está no comando, os deuses estão prontos para obedecer. Terceira parte. Efeito do pensamento sobre a saúde e o corpo. O corpo é o servidor da mente. Obedece às ordens da mente, sejam elas dadas de forma deliberada ou automática. Seguindo pensamentos impróprios, o corpo afunda-se rapidamente em doença e decadência. Comandado por pensamentos alegres e belos, reveste-se de juventude e beleza. A doença e a saúde, tal como as circunstâncias, estão enraizadas no pensamento. Pensamentos doentes expressam-se através de um corpo doente. Os pensamentos de medo destroem um homem. Todos os dias, milhares de pessoas são abatidas por pensamentos de medo, com a mesma eficácia de uma bala, embora não tão rapidamente. Quem vive com medo da doença atrai-a. A ansiedade debilita rapidamente o corpo e deixa-o exposto a outros males, enquanto os pensamentos impuros, mesmo que não sejam de origem física, destroem rapidamente o sistema nervoso. Pensamentos fortes, puros e felizes preenchem o corpo de energia e bem-estar. O corpo é um instrumento delicado e moldável que reage prontamente aos pensamentos que mais o influenciam. E os hábitos do pensamento, bons ou maus, produzem os seus efeitos sobre ele. O homem continuará a ter o sangue intoxicado enquanto nele se propagarem pensamentos impróprios. De um coração limpo emana uma vida limpa e um corpo limpo. De uma mente poluída emana uma vida suja e um corpo corrompido. O pensamento é a fonte de toda a ação, de toda a vida e de toda a manifestação. Torne-se pura a fonte e tudo será puro. A mudança de regime alimentar não ajuda o homem que não altera os seus pensamentos. Quando o homem torna os seus pensamentos puros, deixa de desejar alimentos tóxicos. Se quer aperfeiçoar o seu corpo, o homem deve cuidar da sua mente. Se deseja renová-lo, deve tornar belos os seus pensamentos. Pensamentos de malícia, inveja, desalento e decepção roubam ao corpo a graça e a saúde. Um rosto amargurado não surge por acaso, mas por se ter pensamentos amargos. Os traços que desfiguram a cara são marcados pela ignorância, pela paixão e pelo orgulho. Conheço uma mulher de 96 anos de idade que tem o rosto brilhante e inocente de uma menina, e conheço um homem bem abaixo da meia-idade, cuja face está já bem marcada pela idade e em desarmonia. O primeiro caso é o resultado de uma disposição doce e radiante, o segundo, da paixão e do descontentamento. Assim como não podemos ter um lar doce e saudável se não permitirmos que o ar e a luz do sol entrem livremente em cada divisão, também um corpo forte e um rosto luminoso, feliz e sereno, só podem resultar se deixarmos entrar livremente na mente pensamentos de alegria, altruísmo e serenidade. No rosto dos mais velhos existem rugas feitas pela simpatia, outras provocadas por pensamentos fortes e puros, e outras geradas pela paixão. Quem não as consegue distinguir?
Para aqueles que viveram de forma reta, o envelhecimento é calmo, pacífico e suavemente harmonioso, como um pôr do sol. Estive recentemente com um filósofo no seu leito de morte. Só era velho em idade. Morreu de uma forma muito doce e pacífica, tal como tinha vivido. Para dissipar as doenças do corpo, não há remédio melhor do que um pensamento alegre. Não existe tranquilizante que se compare à boa vontade em dispersar as sombras de pena e amargura. Viver continuamente com pensamentos de má vontade, cinismo, desconfiança e inveja é confinar-se a uma prisão feita pelo próprio. Pensar bem de todos, ser amável para todos e aprender pacientemente a encontrar o lado bom em todas as coisas, este gênero de pensamento altruístas são as verdadeiras portas do céu. Viver o dia a dia projetando pensamentos de paz para todos os seres resulta em paz abundante para o seu emissor. Quarta parte: pensamento e propósito. Até que o pensamento seja acompanhado por um propósito, não existe uma realização inteligente. A maioria das pessoas permite que o pensamento navegue à deriva sobre o oceano da vida. A falta de propósito é um vício ao qual não se deve permitir aquele que deseja estar longe do desastre e da ruína. Aquele que não tem um propósito central na sua vida torna-se presa fácil de pequenas preocupações, de medos, de dilemas e de autocomiseração. Tudo indicadores de fraqueza, que tal como qualquer ato deliberadamente errado, embora por um caminho diferente, conduzem ao fracasso, à infelicidade e à perda. Porque o que é fraco não pode persistir num universo de poder. O homem deve ter um propósito verdadeiro no seu coração e lutar para o alcançar. Deve fazer desse propósito o centro do seu pensamento. Pode tomar a forma de um ideal espiritual ou mundano, de acordo com a sua natureza no momento. Mas, seja ele qual for, deve focar firmemente a mente em tal objetivo. Deve assumir esse propósito como o seu dever supremo e dedicar-se à sua realização, não permitindo-o vaguear do pensamento em fantasias, anseios e criações efêmeras. Essa é a única estrada para o autocontrole e para a verdadeira concentração do pensamento. Mesmo que falhe uma e outra vez em atingir o seu propósito, o que necessariamente fará até que vença as suas fraquezas, a força de caráter adquirida é a medida do seu verdadeiro sucesso e cria novos pontos de partida para atingir o poder e o triunfo futuros. Aquele que não está preparado para um propósito grandioso deve fixar o pensamento na execução perfeita daquele que é o seu dever, independentemente de quão insignificante essa tarefa lhe possa parecer. Assim, congrega e foca os seus pensamentos e desenvolve a firmeza e a energia necessárias, através das quais não existe nada que não possa ser realizado. A alma mais fraca, conhecendo a sua própria fraqueza e acreditando na verdade segundo a qual o poder só pode ser desenvolvido com esforço e prática, poderá aplicá-la em si, somando esforço a esforço, paciência a paciência e força a força. Assim, jamais deixa de se desenvolver e, no final, cresce em força divina. Tal como o homem fisicamente fraco se pode tornar forte através de treino cuidadoso e perseverante, também o homem de pensamento fraco se pode tornar forte treinando-se a pensar corretamente. Suprimir a carência de propósito e a fraqueza e começar a pensar com intenção é ascender à lista dos fortes, que só reconhecem o fracasso como sendo um dos caminhos para a realização, que fazem com que as circunstâncias os sirvam, que pensam poderosamente, que se lançam destemidos a um objetivo e que vencem com maestria. Depois de o homem escolher qual é o seu propósito, deve traçar mentalmente uma linha reta que leve à sua realização, sem olhar para a direita e para a esquerda. Dúvidas e receios devem ser rigorosamente excluídos, pois são elementos desintegradores que desfazem a linha reta do esforço, tornando a curva ineficaz e inútil. Pensamentos de dúvidas e medo nunca realizam nada de valor e jamais o poderão fazer. Conduzem sempre ao fracasso. O propósito, a energia, o poder e todos os pensamentos vigorosos cessam quando a dúvida e o medo aparecem. A vontade de fazer nasce do conhecimento do que pode ser feito. A dúvida e o medo são os grandes inimigos do conhecimento, e aquele que os encoraja, que não os mata, frustra-se a cada passo. Aquele que conquistou a dúvida e o medo venceu o fracasso. Cada pensamento seu está ligado ao poder, e todas as dificuldades são enfrentadas com coragem e ultrapassadas com sabedoria.
O seu propósito é semeado na altura certa, floresce e dá frutos sãos e fortes, que não apodrecem nem caem prematuramente. O pensamento fortemente aliado ao propósito converte-se numa força criativa. Aquele que sabe disso está preparado para se tornar mais grandioso e mais forte do que um mero punhado de pensamentos oscilantes e de sensações flutuantes. Aquele que age desta forma torna-se o senhor consciente e inteligente dos seus poderes mentais. Quinta parte. A importância do pensamento na conquista de objetivos. Tudo o que o homem alcança e tudo aquilo que não consegue alcançar é o resultado direto dos seus pensamentos. Num universo rigorosamente ordenado, onde a perda de harmonia significa a dissolução completa, a responsabilidade individual é absoluta. As fraquezas e as virtudes do homem, a sua pureza e a sua impureza, pertencem-lhe, e a mais ninguém. São cultivadas por ele e não por alguém estranho, e apenas por ele podem ser transformadas, por ninguém mais. A sua condição é também dele e não de outro. O seu sofrimento e a sua felicidade vêm do interior. O homem é aquilo que ele pensa, e tal como continua a pensar, assim permanece. O homem forte não pode ajudar o fraco, a não ser que este esteja disposto a ser ajudado. E mesmo assim, o homem fraco deve tornar-se forte por si próprio. Deve, através dos seus próprios esforços, desenvolver a força que admira no outro. Ninguém, a não ser ele próprio, pode alterar a sua condição. É muito comum pensar-se e dizer-se: muitos são oprimidos porque há um opressor, repudiemos o opressor. Agora, há uma tendência crescente para reverter esse julgamento e se dizer: um homem é opressor porque muitos são oprimidos, repudiemos os oprimidos. A verdade é que o opressor e o oprimido colaboram na sua própria ignorância, e embora pareça que se destroem um ao outro, estão na realidade a destruir-se a si mesmos. Uma compreensão perfeita entende a ação da lei na fraqueza do oprimido e no poder mal aplicado do opressor. Um amor perfeito observa o sofrimento em que ambos estão envolvidos e não condena nenhum dos dois. Uma compaixão perfeita envolve ambos, o opressor e o oprimido. Aquele que venceu a fraqueza e afastou de si todos os pensamentos egoístas não é opressor nem oprimido, é livre. O homem só se pode elevar, alcançar êxito e realizar-se elevando os seus pensamentos. Permanece fraco, tombado e miserável se recusa a isso. Antes de alcançar qualquer meta, mesmo ao nível material, o homem deve elevar os pensamentos acima da submissão ordinária e indulgente. É possível que, para ter êxito, não necessite de abdicar de todo o seu instinto animal, nem de todo o egoísmo, mas terá de sacrificar pelo menos uma parte deles. O homem cujo primeiro impulso é satisfazer o seu instinto animal não pode pensar com clareza nem planear com método. Não consegue encontrar nem desenvolver todo o potencial que tem latente e irá falhar em qualquer tarefa que tome para si. Sem que inicie o processo de supervisão dos seus pensamentos, não se encontra em posição de controlar os seus assuntos e de adotar responsabilidades sérias. Não está pronto para atuar de forma independente e por si próprio. Aquilo que o limita são os pensamentos que ele próprio escolhe. Não pode haver nenhum progresso nem realização sem entrega. O sucesso material do homem acontece na medida em que este abandona os seus pensamentos mais ligeiros e imediatos e fixa a sua mente no desenvolvimento de um propósito e no fortalecimento das suas próprias resoluções e autoconfiança. Quanto mais alto o homem eleva os seus pensamentos, mais valioso, honrado e reto se torna, e maior é o seu sucesso e mais abençoados e duradouros são os seus feitos. O universo não favorece o invejoso, o desonesto e o vicioso, embora superficialmente assim o possa parecer por vezes. Ele ajuda o honesto, o generoso, o virtuoso. Todos os grandes mestres de todas as eras disseram isso sobre várias formas. E para o comprovar e saber, o homem tem apenas de persistir na tentativa de se tornar mais e mais virtuoso, através da elevação dos seus pensamentos. Êxitos intelectuais são o resultado do pensamento consagrado à busca do conhecimento, do belo e verdadeiro, na vida e na natureza. Tais êxitos podem, por vezes, estar ligados à vaidade e à ambição, mas não são resultado destas características. São a consequência natural de um longo e árduo esforço de pensamentos puros e altruístas. Êxitos espirituais são a consequência de aspirações sagradas. Aquele que vive e cria constantemente pensamentos elevados e nobres, que luta por tudo o que é puro e altruísta,
torna-se tão certo como o sol atinge o ponto mais alto no céu e a lua fica plena, sábio e nobre em caráter, e eleva-se a uma posição de elevação e virtude. O êxito, seja de que tipo for, é a coroa do esforço, o diadema do pensamento. Tendo por base o autocontrole, a perseverança, a autenticidade, a integridade e um pensamento focado, o homem eleva-se. Tendo por base o seu instinto animal, a indolência, a impureza, a corrupção e a confusão de pensamento, o homem afunda-se. O homem pode atingir o maior nível de sucesso no mundo e subir aos mais altos cumes do reino espiritual, mas afundar-se de novo em fraqueza e miséria ao permitir que pensamentos presunçosos, egoístas e corrompidos se apoderem dele. As vitórias obtidas pelo pensamento correto só podem ser mantidas através de uma vigilância cuidadosa. Muitos reduzem a sua atenção quando garantem o sucesso e rapidamente caem de novo em fracasso. Quaisquer êxitos, seja nos negócios, seja nos planos intelectual ou espiritual, são resultado de pensamentos corretamente direcionados e baseiam-se na mesma lei e no mesmo método. A única diferença está no objeto da realização. Aquele que pouco quer realizar, pouco precisa de sacrificar. Aquele que quer realizar muito, tem de sacrificar muito. Aquele que quer alcançar tudo e chegar ao ponto mais elevado da realização, tem de dar na mesma medida. Sexta parte: visões e ideais. Os sonhadores são os salvadores do mundo. Assim como o mundo visível é sustentado pelo invisível, também o homem, através das suas provações, dos seus pecados e das suas tendências, é sustentado pelos seus ideais e pelos seus próprios sonhos. A humanidade não pode esquecer os sonhadores. Não pode deixar que os seus ideais desapareçam e morram. É através deles que ela vive. Conhece-os através da realidade que um dia também ela, no seu todo, verá e conhecerá. Compositores, escultores, pintores, poetas, profetas, sábios, são estes os construtores do amanhã, os arquitetos do céu. O mundo é belo porque eles existem. Sem eles, a humanidade que luta desapareceria. Aquele que traz no seu coração uma bela visão ou um ideal elevado, realizá-lo-á um dia. Colombo trazia no coração a visão de um novo mundo e descobriu-o. Copérnico impulsionou a visão de muitos mundos e de um universo mais vasto e revelou-os. Buda contemplou a visão de um mundo espiritual de pura beleza e paz perfeita, e entrou nele. Alimenta as tuas visões, sustenta os teus ideais, cultiva a música que soa no teu coração, a beleza que se forma na tua mente, a graça que veste os teus pensamentos mais puros, pois daí crescerão condições propícias e circunstâncias adequadas ao êxito. A partir desses princípios, se te mantiveres fiel, o teu mundo será finalmente construído. Querer é poder, aspirar é alcançar. Devem os desejos mais básicos do homem receber o máximo retorno e as suas aspirações mais puras perecerem por falta de sustento? Essa não é a lei, isso jamais acontecerá. Pede e receberás. Sonha em grande, e na medida em que o sonhares, assim se tornará real. Esta visão é a promessa daquilo que vais ser um dia. O teu ideal é a profecia daquilo que irás revelar por fim. O maior de todos os feitos foi, no início e durante algum tempo, um sonho. O carvalho dorme na sua semente, o pássaro espera dentro do ovo, e na visão mais elevada da alma, um anjo agita-se no seu despertar. Os sonhos são as sementes daquilo que se torna real. As tuas circunstâncias podem não ser as melhores, mas não permanecerão assim por muito tempo, se descobrires um ideal e lutares para o alcançar. Não podes mover-te por dentro e permanecer parado por fora. Imagine-se um homem, duramente oprimido pela pobreza e pelo trabalho, confinado a longas horas de esforço num lugar miserável, sem nunca ter estudado e sem conhecer a arte da socialização. No entanto, ele sonha com algo melhor, pensa com inteligência, refinamento, graça e beleza, concebe e constrói mentalmente um ideal de vida. A visão de uma maior liberdade e de horizontes mais amplos possui-o. A inquietação impulsiona-o para a ação, e ele utiliza todo o seu tempo e todos os recursos disponíveis, por muito poucos que sejam, no desenvolvimento do seu potencial e do seu poder latente. Rapidamente, a sua mente transforma-se de tal forma que o lugar onde está já não o pode manter. Torna-se tão desarmonioso em relação aos seus pensamentos que se afasta da sua vida, como uma veste que é colocada de lado, e com o crescimento das oportunidades que se adequam aos seus novos poderes, abandonada para sempre.
Anos mais tarde, vemos este homem e deparamos-nos com um ser maduro. Encontramo-lo como um mestre de determinadas forças da mente, que utiliza de forma abrangente e com muita força inigualável. Nas suas mãos, sustém grandes responsabilidades. Ele fala e vidas são transformadas. Homens e mulheres apoiam-se nas palavras dele para mudar o seu caráter. Tal como a luz do sol, ele torna-se o centro luminoso em redor do qual incontáveis destinos gravitam. Realizou a sua visão, tornou-se um só com o seu ideal. Também tu que estás a ler estas palavras, irás realizar a visão, não o desejo ocioso, do teu coração, seja ela simples ou grandiosa, ou uma mistura das duas, pois gravitarás sempre em direção àquilo que secretamente mais amas. Nas tuas mãos são colocados os resultados exatos dos teus pensamentos. Recebes aquilo que mereces, nem mais nem menos. Seja qual for o meio no qual vives hoje, vais cair, permanecer ou elevar-te com os teus pensamentos, a tua visão, o teu ideal. Tornar-te-ás tão pequeno quanto o teu desejo de controlar, tão grande quanto a tua maior aspiração. Ou então, recolhe inspiração nas belas palavras de Stanton Davis Kirkham. Podes ser contabilistas e de repente sair pela porta que durante tanto tempo te pareceu uma barreira para alcançares os teus ideais, encontrar uma audiência, a caneta ainda atrás da orelha, as manchas de tinta ainda nos dedos, e nesse mesmo instante e nesse lugar derramarás toda a tua inspiração. Pode ser um pastor rural e vaguear pela cidade, bucólico e boquiaberto. Seguirás sobre a intrépida orientação do espírito para a oficina do mestre, e depois de algum tempo ele dir-te-á: não tenho mais nada para te ensinar. E assim tornar-te-ás o mestre. Tu que ainda há pouco tinha grandes sonhos enquanto passeavas ovelhas, deixarás a serra e a plaina para te dedicares a regenerar o mundo. O descuidado, o ignorante e o indolente, vendo somente o aspecto superficial das coisas e não as coisas em si, falam da sorte, do destino e do acaso. Ao verem um homem tornar-se rico, dizem: que sorte que ele tem! Ao observarem outro tornar-se um intelectual conceituado, exclamam: ele é tão favorecido! E ao notarem a pureza de caráter e a ampla influência de um outro, comentam: tem tido sempre ajuda em cada passo. Eles não veem as provações, as lutas e os fracassos que estes homens voluntariamente enfrentaram para ganhar experiência. Desconhecem os sacrifícios que eles fizeram, os bravos esforços que assumiram, a fé que desenvolveram, tudo para que pudessem superar aquilo que na altura era aparentemente insuperável e realizar a visão do seu coração. Eles nada sabem da escuridão e da aflição que eles viveram. Só veem a luz e a alegria, e por isso chamam-lhe sorte. Não veem a longa e árdua jornada, apenas contemplam o agradável sucesso, e por isso chamam-lhe destino. Não vislumbram o processo, apenas entendem o resultado, e por isso chamam-lhe acaso. Em todos os assuntos humanos existem esforços e existem resultados. O tamanho do esforço é a medida do resultado, não a sorte. Dons, poderes, posses materiais, intelectuais e espirituais são fruto do esforço. São pensamentos que se concretizaram, objetivos que se atingiram e visões que se realizaram. A visão que glorificas na tua mente, o ideal que sublimas no teu coração, é com eles que constróis a tua vida, é neles que te tornas. Sétima parte. Serenidade. Uma mente tranquila é uma das virtudes de sabedoria mais preciosas. É o resultado de um longo e paciente esforço de autocontrole. Quando ela está presente no homem, é uma indicação de experiência amadurecida e de um conhecimento fora do comum no que toca às leis e aos processos do pensamento. O homem torna-se sereno à medida que se entende melhor a si próprio e se vê como um ser que provém do pensamento. Para obter esse conhecimento, necessita de entender que os outros são também resultado do pensamento, e ao desenvolver essa compreensão, vê cada vez com maior clareza a relação entre as coisas, pela ação de causa e efeito, e deixa de se aborrecer, irritar, preocupar e lamentar, e permanece equilibrado, constante, sereno. O homem tranquilo, ao aprender como deve dirigir a sua vida, sabe como se adaptar aos outros. E estes, por sua vez, apreciam a sua força e sentem que podem aprender com ele e confiar nele.
Quanto mais tranquilo o homem é, maiores são o seu sucesso, a sua influência e a sua aptidão para fazer bem. Mesmo o empreendedor comum nota que a prosperidade do seu negócio aumenta quando passa a desenvolver maior autocontrole e maior tranquilidade, pois as pessoas preferem negociar com um homem cujo comportamento é forte e equilibrado. O homem forte e tranquilo é sempre amado e respeitado. É como a sombra de uma árvore numa região deserta, ou um porto seguro onde se abrigar no meio de uma tempestade. Quem não gosta de uma pessoa de coração tranquilo, de temperamento doce e que leva uma vida equilibrada? Não importa se chove ou se faz sol, ou que qualquer mudança ocorra ao possuidor destes bens, pois ele é sempre doce, sereno e calmo. Esse raro equilíbrio de caráter ao qual chamamos serenidade é a derradeira lição da cultura humana, o florescer da vida, o fruto da alma. É notável perceber que a sabedoria é mais desejável do que o ouro. Sim, mais desejável do que o mais fino ouro. Quão insignificante é a mera busca por dinheiro em comparação com uma vida serena, uma vida que habita no oceano da verdade, mas por baixo das ondas, fora do alcance das tempestades, em eterna calma. Quantas pessoas conhecemos que amarguram as suas vidas, que arruinam todo o que é doce e belo com um temperamento explosivo, que destroem o seu equilíbrio de caráter e envenenam o seu próprio sangue? Perguntamos-nos se a maioria das pessoas não arruína a sua vida e não estraga a sua felicidade pela falta de autocontrole. São tão escassas as pessoas que encontramos na vida e que são equilibradas, que têm aquele raro equilíbrio característico do caráter bem formado. Sim, a humanidade ergue-se com paixão incontrolável, turbulenta e com uma tristeza incontrolável, é sacudida pela ansiedade e pela dúvida. Só o homem sábio, só aquele que controla e purifica os seus pensamentos, faz com que os ventos e as tempestades da alma lhe obedeçam. Almas agitadas pela tempestade, onde quer que estejam, sejam quais forem as condições em que vivam, sabei disto. No oceano da vida, as ilhas afortunadas sorriem-vos, e as costas soalheiras do vosso ideal esperam pela vossa chegada. Mantenham a mão firme sobre o leme do pensamento. No barco da vossa alma repousa o comandante e mestre. Apenas está adormecido. Acordai-o. Autocontrole é força. Pensamento reto é domínio. Calma é poder. Digam aos vossos corações que a paz esteja conosco. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam e compartilhem. E até a próxima!